Outro caso de demência, o senhor citou, é o caso talvez mais icônico da música, é o caso de Ravel, né? Porque o Ravel sofreu um quadro demencial progressivo, né, ao longo de mais ou menos uns 8 anos, mas como diversas coisas neurológicas, ficam sempre aqueles questionamentos se aquele evento, aquela coisa que teve alguns anos atrás já não tinha alguma relação. E no final de contas, ele chama muito a atenção porque ele teve uma amusia. Ele não conseguia mais fazer música, não conseguia nem escrever, nem tocar, nem reger, nem nada mais. Mas não era uma amusia isolada, né? Ele teve na verdade, diversas manifestações, quer dizer, ele teve uma dificuldade de se comunicar, inclusive através da música. Mas é que como ele é um grande compositor, todo mundo chama para o lado da amusia, mas na verdade ele teve uma grande dificuldade. E no final da vida dele foi submetido a uma cirurgia, uma neurocirurgia extremamente polêmica, né? Na realidade, ele foi submetido a um pneumoencefalograma, que era um exame que a gente fazia, os neurologistas mais jovens nunca ouviram falar, ou já só viram em museu isso, que era um exame que consistia em injetar ar no espaço meníngeo para você desenhar algumas estruturas e fazer diagnóstico de tumores, hidrocefalia e assim por diante. E Ravel morreu depois de uma pneumoencefalografia. Inclusive, na França, depois disso, ela foi meio que proibida. né? Parou de ser feita por causa do Ravel. Você sabe que eu já procurei, as imagens do Ravel foram perdidas, né, do pneu. Mas mesmo você tentar achar imagem de pneumoencefalografia, isso é difícil. É difícil, Bom, eu como sou um pouquinho mais velho, eu tenho um livro de pneumoencefalografia. É mesmo? A gente estudava, opa. Mas eu já me confessei com o meu padre, que fiz muita pneumoencefalografia. Mas isso é uma coisa que a gente... Olha, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. Eu também já, assim, o que você faz depois de 20 anos, você fala, gente, não era assim, e não tem jeito, era, né? o que se podia fazer. Exato, é o que se faz. Por exemplo, muitos condenam a crueldade do Schumann ter ficado em isolamento na sua época, mas o colega que o tratou, que era o Richard, ele considerava que o Schumann era um doente mental mesmo, então ele tinha lá a evolução diária dele, etc. E tal, tudo. E para ele era a solução que ele tinha para a época, né? Voltando ao Ravel, você acha que Bolero, que eu considero uma coisa magnífica, a composição que é emocionante, você acha que já tinha interferência de doença neurológica? Aquelas repetições? Eu acho que sim. Até porque foi uma das últimas obras dele. Na verdade, é assim, mas é difícil, viu? Né? Assim, são aqueles pontos que você fica na encruzilhada. Por quê? O Bolero foi uma solicitação de uma amiga dele, que era uma bailarina, chamada Ida Rubinstein, que queria uma música, na verdade, para ensaio. Então, já se saberia que iria ter aquele ritmo repetitivo. E Ravel foi um mestre, foi um gigante da orquestração. E o Bolero, basicamente, é uma mesma peça, que a melodia varia praticamente muito pouco e aquela cadência lá é demais, né? Então, assim, só que o que acontece? A parte, essa questão do lado direito e do esquerdo do cérebro na música que é difícil, porque a orquestração é uma coisa mais racional do que emocional, digamos assim, né? Então, o que acontece? Quando teve a estreia, diz que uma senhora gritou na plateia e falou assim, isso aqui é música de louco. E aí ele falou, fico contente que tenham entendido minha obra. Mas se você ouve, é tão envolvente aquilo, é um pouco difícil de dizer que não tenha... Por mais que ele tenha tido a intenção de fazer daquele jeito,
eu acho que algumas coisas do fenômeno repetitivo já são, sim, alguma manifestação. É porque o que a gente escuta, aquele increscendo da música, aquilo modifica, apesar de ser a mesma cadência, vai modificando, vai te envolvendo com a intensidade da música. Talvez isso tenha assim disfarçado muito essa possibilidade. Eu também acho. E é curioso que mais ou menos na mesma época, ele compôs os seus 2 concertos para piano e orquestra, que são absolutamente diferentes um do outro, né? Para a mão esquerda é totalmente soturno e o da mão direita é totalmente brilhante. Ele fez os 2 ao mesmo tempo. Mas há quem diga que teria havido um certo predomínio, digamos assim, do lado do hemisfério direito no concerto para a mão esquerda, que é o concerto mais soturno, por causa de algumas características da orquestração. Mas é o que eu falo, aí a gente entra naqueles assuntos que é o detalhe do detalhe, e aí você não vai conseguir provar ou dizer alguma coisa assim, você só vai conseguir levantar as bandeiras. Né? E qual é a necessidade de se fazer não, isso? Não, mas exatamente. O legal é o debate. A conclusão você não vai chegar. Não precisa, não a é conclusão necessário. você não vai chegar. É uma loucura. Agora, teve outros 2 casos de compositores que tiveram alterações neurológicas bastante jovens, né? Um deles foi o Mendelssohn, que teve aparentemente um acidente vascular hemorrágico e faleceu aos 38 anos, né? Então fica uma certa discussão se o que ele teria, algum tipo de uma formação arteriovenosa, alguma coisa assim, ou eventualmente até algum tipo de trombofilia. Ele tinha umas cefaleias bem crônicas, bem intensas, e alguns episódios de isquemia. E é curioso notar que a irmã dele, que também era pianista, compositora, né, muito, muito boa, ela também faleceu jovem com a mesma coisa, e o pai e o avô tiveram mortes súbitas, só que um pouco mais, o pai com 50 e poucos e o avô já com mais de 60. O pai era um grande banqueiro e o avô era um grande rabino, assim, muito respeitado entre os estudiosos aí do rabinato. E o outro caso de paciente jovem foi o do Gershwin. Esse também foi um outro caso muito característico, porque do Gershwin foi mais ou menos o seguinte: ele era um excelente pianista, tocava lá as coisas, e um dia numa apresentação ele se enrolou, né? Ele se perdeu um pouco, que não sei como, no fim acabou o concerto e aparentemente, não sei se ninguém notou, ninguém falou nada, mas não sei o que lá, mas você imagina. Acharam que foi um improviso. De repente foi um improviso, alguma coisa assim, Gershwin by Gershwin, né? Mas por causa disso, ele procurou o médico. Eu imagino assim, o médico lá falou: qual é a sua queixa? Minha queixa é que eu estava tocando piano e deu um branco lá na hora, mas eu continuei o concerto lá, deu tudo certo assim. Mas no fim foi isso. Só que além disso, ele teve um quadro ele sentiu uma alteração de olfato, ele sentiu um gosto, não sei se era um gosto, um odor muito forte. Uma crise uncinada ele teve. Exato. Uma crise do lobo temporal e depois foi diagnosticado com um tumor do lobo temporal. Um tumor grande, era o glioblastoma, né, que na época, se não me engano, tinha outro nome que eles chamavam, mas foi impressionante. Mas é aquela velha história que eu falo, né? Esses, quando tiveram a manifestação neurológica, aí assim, não tiveram uma influência, né? Então o Ravel acaba sendo um caso mais rico neste sentido, de você imaginar que aquilo possa ter tido alguma influência, né? Tem outros 2 casos que são curiosos do ponto de vista neurológico, que são dos mestres barrocos, aí, o Bach e o Handel, né? Porque os 2 morreram de isquemia cerebral, mas bem diferente, né? O Handel teve vários casos que eles chamavam de desordem paralítica. O Handel era provavelmente o mais obeso dos compositores, né? E ele teve com 52, 58, 60, e ele teve alguns episódios de provavelmente isquemia transitória, né? Porque
Mas no final, ele teve uma catarata, mas ele teve uma queda de acuidade visual que foi mais ou menos súbita também, associada aos quadros que ele tinha quando ele tinha as isquemias. Então, o pessoal já levanta a hipótese de que não era só a catarata que ele tinha, sim eventuais amauroses fugazes, que o pessoal chamava de guta serena, né? Eles falavam que era uma cegueira que o olho não tinha culpa, né? Que não era. E acabou sendo operado pela catarata, não resolveu e ficou cego. A cegueira que ele teve foi muito mais impactante do que as paralisias que ele teve, porque ele entrou numa depressão assim absurda. Muito da música que ele compõe era religiosa, então esse teve bastante influência. E o Bach foi diferente, o que ele teve foi a catarata mesmo, só que por causa de uma complicação cirúrgica, infectou, o Bach também era meio obeso, né, provavelmente diabético, aí ficou lá, evoluiu para uma celulite, evoluiu para uma pneumonia, uns 3, 4 meses depois ele morreu da cirurgia também. Mas assim, os outros compositores que tiveram acidentes vasculares, geralmente tiveram morte súbita ou a morte poucos dias depois, né? Que nem o Verdi, por exemplo, o Borja, o Gounod. Então, você não tem tanto essa questão de... O Prokofiev também, e curiosamente foi no mesmo dia, ele morreu no mesmo dia que o Stalin, né? Então ele foi um compositor que teria tido lá um grande evento do falecimento dele, mas com o Stalin junto não dá para competir. É difícil. Mas você vê, você começou dizendo que o teu interesse era as doenças que os compositores eruditos tiveram. Você praticamente falou em doença neuropsiquiátrica, né? Uma tuberculose aqui, né? Mas com complicações psiquiátricas. Mas você vê que realmente eu acho que o universo da neurologia, da neuropsiquiatria, é que afeta diretamente. Porque a gente está falando de processo criativo, né? E não só na parte criativa, mas também na parte executiva. Quantas doenças, como você estava dizendo, é o mesmo paciente, um deles que teve uma dificuldade para executar. E hoje a gente vê as distonias dos músculos, né? Distonia da mão. Eu não me lembro qual deles que tinha uma distonia. O Schumann. Schumann tinha uma distonia. Além de toda a coisa psiquiátrica, ele tinha uma... Além de tudo, ele tinha uma distonia. Então, distonia de embocadura nos músicos de sopro, né? Então, tem doenças neuromusculares. Charles Mingus, agora eu vou puxar para a área que eu conheço um pouco mais, que é jazz. Ele teve esclerose lateral. Imagina um baixista com esclerose lateral, não conseguia tocar. Ainda mais porque o baixo exige, né? Exige, físico, né? Exige aquelas cordas. Mais recentemente, Peter Frampton, ele tem uma doença neuromuscular, mas ele corajosamente continua atuando, apesar e tocando a sua guitarra. Uma das grandes pianistas da atualidade é uma alemã, mas de origem japonesa, né, chama Alice Sarawat. Ela tem uma doença desmelinizante também. Mesma coisa, um recital, ia um dedo lá tudo, aí foi. Mas está lá, está em tratamento, ainda em atividade, né? Se Deus quiser, por muito tempo, porque é uma excelente pianista. Eu estou lembrando aqui de outras situações. Por exemplo, eu acompanhei muito um jovem que tinha Tourette, e ele tinha lá os tiques, e tiques fônicos, inclusive. E ele era professor de teclado. E o único lugar, o único momento em que ele se sentia relaxado é quando ele tocava, ele tinha uma banda, ele era o chefe da banda, ele tocava o teclado com seus gritinhos incluídos na apresentação. E ali ninguém percebia, parecia que ele estava dando tipo o Michael Jackson. O Michael Jackson. E ali ele ficava ótimo. Sabe, você me deu uma lembrança agora, quando eu ainda estava no colegial, né, já estudava um pouco essas coisas, né,
um dos meus amigos do colegial, até hoje, amigo, o irmão dele era 2 anos mais velho, ele já tinha entrado na faculdade de medicina, então ele já estava lá. Então ele voltava para nós contando assim os casos, não sei o que lá, e para a gente, né, era uma loucura, né? E aí ele contou, falou, meu, você não sabe, a professora falou que tem uma doença que o paciente tem uns tiques e fala uns palavrões assim, e fala uns palavrões, tudo, não sei o que lá. E ele contou assim, né, a gente é tudo moleque, né, a gente achando, né, que coisa, né, que coisa, engraçado, o cara de repente faz um negócio desse. Aí maravilha. Aí um dia, eu estava acho que no 6º ano, aí um dia, lendo um negócio lá, eu vi um artigo, não era um artigo médico, um artigo mais, dizendo, Mozart tinha Tourette? Era uma das... Né? Aí eu falei, nossa, era aquela... Porque, assim, e acredita-se que sim, porque o Mozart tinha a tal da coprolalia, ele falava umas baixarias, um monte de coisa, falava um monte, e parece que ele tinha uns tiques meio estranhos também. Então fica essa queixa. Então é interessante você falar do Tourette, né? Não, mas era um jovem, ele devia ter uns 18, 19 anos, ele era professor de teclado, tocava muito bem. Uhum. E depois que ele organizou essa banda, melhorou muito, porque ele concentrava a sua produção fônica ali, né, dos seus tiques fônicos. Um caso riquíssimo, né? A gente sempre brinca, quando a gente fala que um caso é rico, bonito, assim, é escabroso. Para o nosso lado, não para o lado mais de neuropsiquiatria, é o caso do Mussorgsky. Né? O Mussorgsky, ele era um compositor ainda da época dos czares, né? Da primeira geração de compositores russos. E o Mussorgsky, ele provavelmente já tinha algum quadro psiquiátrico prévio, ele tinha uns trejeitos para falar, uma coisa meio peculiar, e não vou dizer uma facilidade depressiva, mas uma tendência depressiva, né? E aí o que aconteceu? E ele bebia muito. E aí ele teve 2 episódios na vida dele que ele teve uma crise etílica aguda, que ele foi parar no hospital. A primeira foi quando morreu a mãe, e a segunda foi quando morreu o Hartmann, um amigo dele, que era o pintor dos quadros da exposição. Ele ficou profundamente abalado e, assim, ele bebeu tanto que no dia seguinte estava, segundo os relatos, com delírios trêmeis, né? E ele realmente teve algumas fases na vida dele que ele entrou num etilismo assim, violento. E aí, se você for ver, associado a um quadro depressivo violento, isso ele tinha 35, poucos anos. E nesta época, as composições dele, muitas delas eram inacabadas, ele não conseguia terminar. Inclusive tem relatos que dizem que ele não conseguia expor na música a tanta tristeza que ele sentia. Quer dizer, isso é aquela história da depressão de verdade, né? Não, pessoal, estou deprimido. Não, a depressão severa, né? E no final da vida dele, assim, ele teve, por causa do etilismo, ele teve convulsões, ele teve hepatopatia, cardiopatia, e ele teve encefalopatia de Wernicke. Ele foi internado com um quadro de paralisia também. Então, assim, ele foi um caso de um compositor que, da geração dele, era o mais criativo, sem dúvida, de todos. Depois que ele passou essa fase, ele teve uma fase boa, até melhor, que ele fez as grandes óperas dele e tudo. Depois voltou a ter um quadro dele. Aí acabou, né? Eu realmente, esse era um compositor que eu não conhecia. Uhum. Depois que você me falou, eu fui pesquisar. Realmente incrível a obra dele. E essa última obra, eu não sei se é a última, mas que ele dedicou para esse amigo pintor. Uhum. Que esse amigo pintor deixou um número, não sei se 10 ou 12 quadros, que não foram vendidos. Então ele compôs uma obra para cada, um movimento para cada quadro. E depois organizou certamente. Assim, você imagina também, assim, uma coisa que é interessante analisar, que esses compositores, eles precisavam viver, né? O Mussorgsky, por exemplo, essa primeira leva de compositores russos, eles
você não pode nem dizer que eles eram compositores profissionais, né? O Borodin, por exemplo, era médico, o Korsakov era químico, né? E de maneira geral eles eram funcionários públicos, né? O Mussorgsky era, se não me engano, um funcionário do exército. Mas então, quando apareceu alguma coisa, eles precisavam, né? E esse amigo dele, que era pintor, eles, né, tiveram um grande esforço lá para fazer um evento que seria da exposição. Aí o Meilhou morreu, aí depois teve a exposição. E aí ele fez, então a peça chama Quadros de uma Exposição, tem lá o Promenade, que seria como se fosse um passeio pelos corredores do que seria a exposição, tanto é que é o mesmo tema, só que tocado de várias maneiras diferentes. O tema inicial do Mussorgsky. E aí cada quadro. Então, cada quadro deles tem uma descrição dele específica do quadro. É absolutamente fantástico. Curioso como a interpretação sensacional é de um pianista japonês que é cego. Né? Quer dizer, se imaginar um pianista de ponta, né? Imaginar um pianista cego tocando uma peça feita por um compositor que tinha transtorno psiquiátrico a partir de uma série de quadros. Então, é fantástico, assim, se você for unir tudo, assim, é muito bom. Bom, você vai tocar um pedaço, mas não vai tocar ela toda, você vai tocar apenas no Congresso Paulista ano que vem, né? Sim, sim. Então, é só para lembrar que ano que vem, no Congresso Paulista de Neurologia, Alexandre vai estar conosco no módulo de Arte e Neurologia, ele vai falar sobre esse tema, e lógico que aqui é um bate-papo informal e mais rápido. Um prelúdio. Aqui é um prelúdio. Aqui é um prelúdio. E lá ele vai tocar a obra completa. E essa obra, ele provavelmente, eu estou falando isso porque ele já tinha me dito, essa obra, ele tem intenção de tocá-la integralmente. É isso mesmo? Uma honra, né? Inclusive, congressos têm as apresentações, as exposições, a gente coloca lá os quadros. E todas essas histórias que nós contamos neurológicas, a gente dá uma aprofundada, né, em cada uma delas, que são assuntos bastante ricos. E quando você está na presença de especialistas, né, igual o caso do senhor, pelo amor de Deus, uma discussão aquela tem uma possibilidade de ampliação assim, absurda, né? Muito bom. Eu acho que a gente pode parar por aqui, já temos material suficiente, né? E já temos quase 1 hora de conversa aqui. Acho que não, e parece que não. Parece que não, mas vai, né? É que o papo, a prosa vai. A prosa, né? A prosa vai. Lá no interior, no nosso interior, lá no Vale do Paraíba, né? Quando a prosa é boa, a gente perde a hora, né? Perde a hora. Então, queria te agradecer muito a presença, Alexandre. Para mim é uma honra, pelo amor de Deus. Escutar essas histórias, escutar você tocando trechos dessas peças, desses artistas tão importantes na vida do mundo, né? Na humanidade de uma forma geral, né? Artistas que marcaram, que você vê, são obras que têm 200, 300 anos e a gente escuta como se fosse uma coisa nova. A gente escuta e repete E quando você vê um músico estudando, né, um músico sério, com a dedicação eu fico estudando cada uma dessas obras, compostas aí 3 séculos atrás, mas quanto que carrega de informação e de preciosidade em cada uma dessas obras, é fantástico. Maravilha? Muito bom, muito Alexandre. obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito, para mim uma honra. E para mim um prazer enorme.